Olá pessoal, o vídeo de hoje é para falar sobre relatório social. Gente, eu não pretendo dar aqui uma aula para vocês de relatório social não, tá? Então eu vou falar de uma maneira simples e clara para vocês tentarem compreender como é que a gente pode começar a produzir um relatório social. Então fiquem ligados nesse vídeo. Pessoal, bem resumidamente, mas bem resumidamente falando, o relatório social é a descrição interpretativa do meu estudo social. O que isso significa? Então, vamos supor que no meu estudo social eu utilizei somente a entrevista. Então, os dados colhidos nessa entrevista é que vão fazer parte do meu relatório social. Então, vamos supor que eu fiz a entrevista e a visita domiciliar. Então, tanto os dados da entrevista quanto a minha observação na visita domiciliar farão parte desse relatório, tá? O que é importante a gente mencionar? Que além da gente descrever no relatório a entrevista social, a entrevista e a visita, nós temos que também mencionar as nossas providências tomadas, ou seja, as nossas orientações, os nossos encaminhamentos. E o que a gente não pode esquecer? Que tanto essas orientações, encaminhamentos, enfim, todas as nossas condutas, elas têm que estar atreladas ao nosso código de ética, às legislações vigentes e as referências bibliográficas, tá? Então, vamos clarificar a questão. O meu relatório, eu componho ele em 3 etapas. A primeira etapa é a finalidade, a segunda etapa é a descrição do meu estudo social e a terceira etapa são as minhas condutas. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu trabalho numa ONG e que essa ONG ela atenda pessoas diagnosticadas com HIV para realizar atendimento, sei lá, médico e odontológico. Então, qual é a finalidade da minha entrevista social? Então, vamos supor que passe um usuário comigo e eu vou fazer a entrevista social. Então, a minha finalidade, é só um exemplo, tá, gente? É tentar conhecer a realidade social desse usuário e a sua dinâmica familiar para poder orientá-lo e encaminhá-lo para aquilo que se fizer necessário. Só um exemplo, tá? Então, meu relatório começa daí, começa dessa finalidade. E aí, eu fiz com ele somente para tentar conhecer essa realidade, meu estudo social foi composto somente da entrevista social. Então, eu vou começar a detalhar os dados que eu colhi na entrevista social. E que dados são esses? Composição familiar, renda, questões de moradia, a questão do saneamento, do transporte, enfim. Tudo aquilo que a gente colhe na entrevista. E a terceira etapa são as condutas que eu tomei. Então, vamos supor que esse usuário que eu tenho atendido, ele tenha 67 anos e não tenha renda. Daí já vem na minha cabeça o quê? O BPC, né? Então, aí eu vou colocar na minha conduta. Usuário orientado sobre o benefício de prestação continuada, conforme a Lei 8.742/93, né? Encaminho para o CRAS para que seja realizado o CAD único e agendamento de perícia, né? E depois embaixo eu coloco todas as outras condutas que eu tomei mediante os dados que eu colhi na entrevista social, ok? Não sei se ficou claro, se vocês ficaram com alguma dúvida. Se ficaram com dúvidas, põe aqui embaixo que eu respondo. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.